Estamos de volta ao vivo em Oeste Sem Filtro, agora para conversar com o ex-presidente Jair Bolsonaro, uma entrevista exclusiva aqui no programa. Presidente, muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui em Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista, pela oportunidade de conversar conosco. Aí, primeira entrevista depois da apresentação da denúncia pelo PGR Paulo Gonet. Muito boa noite. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Fui autorizado pelos advogados para conversar. Obviamente não vou entrar nas questões técnicas, né? Mas os fatos em si estou à disposição, é uma satisfação. Perfeito. Talvez não dê para entrar em muitos detalhes técnicos, presidente, mas gostaria de lhe perguntar sobre, imagino eu que o senhor, claro, conversou com os advogados nessa semana, qual estratégia aí que vai ser adotada pela sua defesa, os caminhos que a defesa pretende seguir, quais são as frentes que os seus advogados devem atacar em relação a essa denúncia que foi apresentada aí por Paulo Gonet? Olha, o Paulo Gonet, com todo respeito, conseguiu tornar a história mais fantasiosa ainda do que a própria Polícia Federal. Até eu vejo, a gente sabe da imprensa, tem 4 manchetes da Folha de São Paulo, da Folha UOL, que são favoráveis a mim, no mesmo dia. Não é que a Folha mudou de opinião, a Folha, a imprensa como um todo, salvo algumas exceções, agora não tem como não falar a verdade. É muito abuso em cima desse fato. E eu sempre digo, né? Parece algo pessoal do senhor ministro contra a minha pessoa. Como é que tudo isso começou, né? Segundo a Polícia Federal. Começou em 21, eu atacando o sistema eleitoral para desacreditá-lo para o golpe. Então, é um crime continuado que, segundo a PF, começou em 21. Então, quer dizer, a PF, para ter um pouco de coerência desse crime continuado, tem que voltar para 2012. Lá eu comecei, efetivamente, a lutar por voto impresso dentro da Câmara dos Deputados. Nos anos 15 e 16, nós aqui aprovamos, o relator era o Rodrigo Maia, depois foi ser presidente da Câmara, eu aprovei uma emenda nossa para que tivéssemos o voto impresso. Bem, a senhora Dilma Rousseff vetou, voltou para a Câmara, e por quase 500 votos nós derrubamos o veto. Até a esquerda votou para derrubar o veto. E daí começou o TSE, então, se preparar para implementar o voto impresso. Naquela época, era presidente do TSE o ministro Fux. Ele me convidou, fui no TSE conversar com ele. E ele falou para mim que, por ocasião das eleições futuras, né, daria para atender apenas 5% das urnas, dada a complexidade e também recurso. Tudo bem. Daqui a outra eleição, dá para chegar próximo a 100%. E assim foi feito. Até que, de repente, o Supremo Tribunal Federal, por 8-3, disse que o voto impresso era inconstitucional. E deixo claro, ninguém ia botar a mão no papel. A pessoa votava eletronicamente, como é hoje, aparecia na tela o nome dos seus candidatos, apertava um botão, a máquina imprimia, ele conferia no papel está certo, apertava outro botão, o papel caía numa urna. Não tinha contato manual, sem problema nenhum. Como é hoje em dia na Venezuela, como é hoje em dia no Paraguai. Bem, aí então a gente fica preocupado, não é? Por que inconstitucional? Então não tem uma explicação razoável. Até porque esse tipo de votação, alguns países, como a Alemanha, não topou na época o voto eletrônico simples, que não tinha como o povo participar da contagem. E lá foi feito outro método. Ninguém queria o voto em papel como antigamente. Essa urna de terceira geração que estava sendo previsto aí. Então essa preocupação sempre continua. E ela cresceu por ocasião das minhas eleições em 2018. Quando acabaram as eleições de 2018, final de outubro, chegou no TSE um papel, né, relatando fraude na minha eleição. Bem, se houvesse fraude me favorecendo, eu não tomaria posse e tomaria posse o Haddad. Talvez, por causa disso, né, a senhora presidente do TSE na época, eu acho que é notícia de fato, o nome do início desse processo, mas determinou que a Polícia Federal
instaurar seu inquérito. E assim foi feito. É o inquérito 1361. Eu não sabia disso. Fiquei sabendo em 21, 3 anos depois. E como é que fiquei sabendo 3 anos depois? Quando a deputada Bia Kiss, autora de uma PEC do voto impresso, ela conseguiu, né, fazer com que fosse instaurada uma comissão especial para analisar a questão do voto impresso. Então, num dado momento lá, estava lá o deputado Felipe Barros, dessa comissão, ele era o relator, e alguém falou para ele desse inquérito 1361. E eles, então, votaram por unanimidade, conseguiram a cópia do inquérito 1361, que foi fornecido pela Polícia Federal, cópias foram distribuídas para os parlamentares e para mim também, que era um inquérito ostensivo, não tinha nenhuma classificação sigilosa. E ali começamos a analisar, até que, ato contínuo, o senhor ministro Edson Fachin fez a reunião com embaixadores. Deixo claro que tratar com embaixadores é uma política privativa do presidente da República, não é de mais ninguém. Eu vi aquilo e 2 meses depois fiz a minha reunião com embaixadores, onde mostrei esse inquérito. Bem, no dia seguinte, esse inquérito foi classificado como confidencial, ou seja, secreto. A partir daquele momento, ninguém podia mais falar sobre esse inquérito, sobre pena de crime, né? Se for autoridade, crime de responsabilidade. Bem, o sonho de muita gente é ver esse inquérito. E ele só pode ser visto depois que a sua classificação sigilosa for denunciada, né? Tenho falado com colegas da imprensa, conheço alguns, via lei de acesso a informações, pedi cópia desse inquérito. Eles dizem que tem pedido. Vários parlamentares oficiaram o TSE para obter cópia desse inquérito. Por enquanto, ele continua parado lá. O que eu entendo? Já que eu não posso falar do teor do inquérito, porque é crime, porque ele é confidencial. Então, não vou falar, não vou cometer um crime sobre esse fato. Mas eu entendo que esse inquérito que vai fazer, começou em 2018, vai fazer 7 anos agora, final do ano, tem que ser mostrado para a opinião pública. Ver o que tem lá. Acho que todo mundo está curioso para saber o que tem lá. Eu não estou curioso, porque eu sei o que tem, mas só posso falar, repito, depois que levantaram o sigilo dele. Então, essa confusão toda é em cima do inquérito, segundo a PF, dizendo que eu sou golpista, começou em 21. Então, eu lembro a PF, não começou em 21, começou em 12. Deveria ser arrolado o inquérito. Todos os deputados, por exemplo, foram 440 aproximadamente, que votaram para derrubar aí o veto. Tá certo? E nós acabamos com esse problema. Agora, em cima disso, o que se faz? O senhor ministro relator, Alexandre de Moraes, né, pratica o que é conhecido no meio jurídico como pesca probatória. Então, por causa do cartão de vacina, que deixo claro, o cartão de vacina eu denunciei, né, junto a CGU, que era o ministro Wagner Rosário, fraude no meu cartão final de 22. Eu denunciei, não foi que a PF descobriu, não. Eu denunciei. Como eu denunciei também uma outra fraude no cartão meu, que foi feito lá como tivesse sido vacinado no bairro de Peruche, São Paulo, e lá o e-mail que me cadastrou como vacinado era lula@gmail. Esse a PF não quis apurar. Esse outro apurou, que nós determinamos que fosse apurado lá atrás. Tá? Então, o que falta, então? É transparência. Agora, via pesca probatória, deve ter aí o prezado Augusto Nunes, aí, algum jurista aí com você aí, né? Falar um pouquinho se isso é permitido ou não no Brasil. Em cima da pesca probatória, daí no telefone do CID, que eu sempre chamava de Muro das Lamentações. Todo mundo ligava para ele, mandava WhatsApp, e ele falava, não tenho como dar vazão, porque esse telefone aqui virou telefone público. Todo mundo que quer se aproximar do presidente, tem uma sugestão, quer falar um negócio qualquer, quer denunciar, usa esse telefone. E ele, pelo que me consta, nunca trocou o telefone. Então essa pesca probatória em cima do telefone dele permitiu esse leque de observações, né? Até essa questão aí de golpe. Esse golpe aí que, pelo amor de Deus, né? Eu posso falar muito sobre essa questão aí. Então estamos nessa situação hoje em dia, com 30 e poucos denunciados, tá? E, inclusive, eu fui colocado agora, nessa denúncia, como no olho do furacão do 8 de janeiro. Eu nem no Brasil estava.
Tá? E, no meu entendimento, no entendimento do ministro da Defesa atualmente, José Múcio, ninguém quis dar um golpe no dia 8 de janeiro. Tá? Mas está vivendo esse inferno astral que ninguém sabe quando vai terminar isso aí. Presidente, deixa eu abrir aqui a roda para os nossos comentaristas também fazerem perguntas para o senhor. Deixa eu passar a palavra, então, para o Alexandre Garcia. Oi, presidente. Eu disse hoje no programa que nem o Rui Barbosa conseguiria defendê-lo, dada a disposição do Supremo. O que o senhor sente a respeito da disposição do Supremo em relação a fazer realmente justiça? Primeiro, eu devia estar na primeira instância, onde o Lula foi julgado. Tá? O que for adequado é a primeira instância. Outra, eu sendo julgado, tem que ser o plenário. O pessoal do Rio de Janeiro está sendo julgado pelo plenário. Outra, que meu julgamento não seja por intermédio de gravação de vídeo. Tem que ter o debate ali. Isso chama-se devido processo legal, amplo direito ao contraditório, legítimo direito à defesa, porque se fala o tempo todo, né, que o Estado Democrático de Direito estava ameaçado comigo, e para restabelecê-lo, valia tudo, até a censura. Então eu espero que isso aconteça. Vai acontecer? Eu não sei. O meu advogado, o Celso Villard, é conhecido. O do Braga Neto, que eu não posso conversar com ele, é o Juca, também é conhecido. Tá? Já trabalhou aqui em outros processos. E pelo que eu vejo, né, apesar de não estar trabalhando em conjunto os dois, mas tem a mesma tática, pelo que eu estou vendo. Primeiro, anular a delação. Afinal de contas, né, na questão da Lava Jato, por muitíssimo menos, várias delações foram anuladas e os réus foram postos em liberdade e brevemente estão até recebendo o que devolveram, produto do que erraram lá atrás. Agora, para mim, parece que nada disso vale. Eu tive questão pessoal, o Flávio Dino, nós fomos deputados juntos. Eu estava no, não sei qual partido que eu estava, ele estava no PCdoB, já tivemos arranca-rabo lá dentro. Tá certo? Eu já tive problemas com o ministro Barroso quando era advogado do Batisti, eu deputado federal. Tá? E isso aí, obviamente, né, deveriam ser pessoas, no caso, impedidas de me julgar. Mas nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal, com todo o respeito que eu tenho, toma decisões políticas. Então está na mão dos advogados esse tratamento, essa tentativa de convencer, ir para plenário, convencer, dado o que aconteceu na delação do CID, anular a delação e resistir. Porque fatos novos, com toda certeza, aparecerão. Se bem que eu acho, não é porque eu estou numa situação de quase irreal. Eu não tenho culpa de nada. E até digo, os outros não tinham mínima condição de tentar dar um golpe. Zero chance. Zero. Como disse o Zé Múcio, disse até o presidente Michel Temer, num primeiro momento até o Nelson Jobim disse, depois ele voltou atrás, mas a primeira declaração dele foi que não tem cabimento falar em golpe. Que golpe? Até o prezado aí, Alexandre Garcia, que é um pouco mais velho do que eu, tem mais história, né? Em 64 eu tinha 9 anos de idade, o Alexandre tinha uns 25. Tá? O que aconteceu? Não é uma coisa de uma hora para outra. E outra coisa, quando existe uma tentativa de golpe, não vou falar nem golpe, né? Tentativa de golpe, em qualquer lugar do mundo, em poucos minutos, o mundo todo fica sabendo. Até um dia conversando com um amigo meu de Israel, ele fala muito bem o português, ele falou, que golpe é esse que o Mossad não estava sabendo? Poxa, então é uma tentativa de golpe, algo sério, golpe muito mais sério ainda, mas quem porventura vá pensar nisso, que tem que ter uma tremenda articulação, a maior preocupação é o seguinte, e o after day, e o dia seguinte, como fica? Não existiu nem medida preparatória, nem plano. Quando falo o tempo todo em minuta de golpe, eu falo, me apresenta essa tal da minuta, o que foi debatido, segundo o próprio
comandante do Exército na época, foi hipótese de sítio e defesa. Ninguém dá golpe usando a Constituição. O golpe é um sinônimo, né, de você negar a Constituição. Agora, o que eles querem? É tirar a direita da disputa eleitoral do ano que vem. Como até o momento, estou fora, né? Por ter se reunido com embaixadores. Eu não fui lá no Rio como o senhor Lula foi conversar lá com lideranças regionais, que só eram regionais, que tinha o positivo, né, do tráfico, e aí não tem problema. Tá certo? Agora, é uma medida realmente para alijar, no caso, a direita, que apesar de todos os ataques que eu sou, pancaram o tempo todo. A última pesquisa do Paraná Pesquisa, me dá aí 5 pontos na frente do Lula, né? E quando me tiram da pesquisa, que não foi eu que mandei fazer essa pesquisa, bota a dona Michele, que fica na frente do Lula também. E a esquerda não tem liderança. Não tem liderança. Eu estava na reunião hoje com os influenciadores, né, de direita. Quase 2.000 presentes entre ontem e hoje aqui em Brasília. E você vê liderança da direita, você não vê liderança da esquerda. O da esquerda é o Felipe Neto da vida, é um maluco aí de um outro qualquer aí que não consegue fazer uma crítica construtiva, só vai para a ofensa, né? Então, a direita veio para ficar, os conservadores vieram para ficar. Essa onda está no mundo todo, não é nos Estados Unidos apenas, está na Argentina, está no mundo todo, e essa é a tendência. E nós sabemos que o futuro de qualquer país passa pela capacidade do seu povo, né, se instruir e usar o seu patrimônio, né, para que você, ao gerar conhecimento, você conseguir benefício para o seu povo. Presidente. E isso aí a esquerda não tem. Presidente, boa noite, é um prazer falar com o senhor. Eu queria voltar rapidamente só ao que eu vi ontem, porque eu achava que nada me espantaria mais vindo do Alexandre de Moraes, até que eu fui confrontado com aquele interrogatório em que ele ameaça o coronel Cid de prender o próprio Cid, a família, filhos e tal. Isso é mais que abuso de autoridade. Eu acho que isso desqualifica um juiz até para apitar um jogo de futebol. Não pode. O senhor pode adiantar se a defesa do senhor vai usar esse vídeo, que para mim é prova de crime, na apresentação da defesa, dos argumentos da defesa? Eu tenho certeza que sim, né? Se bem que a defesa, você pode ver, foi entregue a denúncia anteontem, se não me engano, há 3 dias, e no dia seguinte da entrega da denúncia, nós já fomos notificados com prazo de 15 dias. Algo bastante extensivo, longo processo, né? Até com detalhes, né? Muita mentira ali, mas a gente vai ter 15 dias para explicar. E hoje em dia você pode ver, ó, prezado Augusto Nunes, se nós não tivéssemos as mídias sociais, tá, a gente não conseguiria reverter a situação. Eu já estaria preso há muito tempo. Tá? Graças às mídias sociais, graças a alguns órgãos de imprensa que se mantêm como a Oeste, ali se mantém vivo, né? Reagindo a isso aí, já teria acabado aí a democracia em nosso país. Até não sei quem da esquerda há pouco tempo, né, pouca semana, falou: sem regulamentar as mídias sociais, não teremos sucesso em 26. Ou seja, como Trump vem dizendo, que não se pode falar em democracia sem liberdade de expressão. E cada vez mais nós vemos a liberdade de expressão ameaçada. Hoje eu falei lá nesse evento, com 2.000 pessoas aproximadamente. Para mim, particularmente, seria muito mais fácil, né, e tranquilo estar do outro lado. Mas não posso ficar de costa para o meu povo. Lá aproveitei para a gente... Vamos fazer um movimento monstro em Copacabana no próximo 16 de março, para demonstrar o que nós queremos. Selecionamos quem vai falar. Fala Jair Bolsonaro, fala a dona Michele, Silas Malafaia, fala o Nicolas, fala o Flávio, e mais 3 ou 4 lá. E é definido o que nós vamos falar. Quais são as pautas nossas? A mais importante é a anistia. Tá? Vou pedir à população não levar cartaz, porque se fizer como alguns municípios estão fazendo, né? Liberdade.
O cara levanta um cartaz esquisito, é dor de cabeça. Macula o movimento no Brasil todo. Faz a esquerda, a direita, dá uns passos atrás. Faz com que se alongue o sonho da anistia. E que você pode ver, o Augusto, eu sou um pouco mais novo que você, tenho uma filha de 14 anos. Eu só não a vejo à noite ou de manhã quando ela está na cama ainda. Fora isso, eu vejo. E fico com saudades. Igual chegou há 3 semanas, teve uma pessoa lá de Rondônia, né? Que ajudou a trazer essa senhora para cá com 6 filhos pequenos. O mais velho 10 anos, o mais novo 10 meses. Ele foi levado para o Congresso. Não é de cortar o coração. Essa mãe que teve o pai condenado a 14 anos de cadeia, está foragido. O pai não vê os filhos. Talvez esteja na Argentina. Não é de cortar o coração. A menina do batom também com 2 filhos pequenos. É de cortar o coração. Imagina a dor de uma mãe que não cometeu crime nenhum. Está sem seu filho para não dar o banho desse filho para dormir, nem o ajuda a se arrumar para a escola no dia seguinte. Ela está no momento na papuda olhando para concreto para cima e falando: meu Deus, qual foi meu crime? Onde eu errei? O que aconteceu? E muita gente que foi condenada nem estava lá na praça, foram caçados no tal do acampamento, que desde quando deixei o Brasil, dia 30 de dezembro, começou a diminuir. Quarta, quinta-feira já tinha quase ninguém. Daí houve uma convocação, né, nas mídias sociais, que não seria difícil de levantar quem convocou, mas eu entendo que foi uma convocação criminosa, armada, tanto é que a gente vê o quebra-quebra, não era a multidão quebrando, pouquíssimas pessoas dentro dos prédios públicos, quebrando tudo, pouquíssimas pessoas. Esses quebraram tudo. Esses que fizeram algazarra, esses que planejaram aquilo tudo. É como eu disse, outro dia, sem eu falar nada, estava apanhando da imprensa, que é verdade, tem um bannerzinho, corre aí, diz o seguinte: se o golpe é do Bolsonaro, por que o Flávio Dino não apresentou os vídeos? Igual lá atrás, quando aconteceu o 8 de janeiro, a imprensa só mostrava aquele magrelo, né, quebrando o relógio e com o extintor de incêndio batendo numa cama. Não tinha mais imagem. Até que a CNN, algumas semanas depois, mostrou outras imagens. Inclusive, entre elas, o general G. Dias, tá, que tem uma história bacana comigo na academia, né? No passado, isso foi bastante divulgado. Eu tinha uma passagem na academia que recebi um elogio, e militar me elogiou, ainda mais um cadete, um aluno excepcional, porque eu reclamei da minha prova que tinha gaivotas azuis demais. Ou seja, eu reclamei para diminuir meu grau. E o G. Dias, ao contrário, foi pego com um grupo de alguns outros poucos cadetes colando na prova. E ele só não foi excluído por questão ali de parentesco. Então, uma diferença minha para o G. Dias enorme. E o G. Dias só não saiu 4 estrelas, porque tem as indicações políticas, apoio generalato também, né? Porque se envolveu num episódio na Bahia, numa greve da Polícia Militar, onde a PM, né, descobriu a data de aniversário dele e foi comemorar, entregando um bolo para ele, e ele abraçou os caras. Então aí ficou ridículo demais, acabou não sendo promovido a 4 estrelas. Cadê o G. Dias no processo? Cadê o G. Dias no processo? Ué, tem que explicar alguma coisa. Ele estava no meio de terríveis conspiradores, terroristas, armados, como diz, entre uma das tipificações para condenar esse pessoal a 17 anos, né? Tentativa armada. Ele estava no meio de pessoas armadas e tudo bem. Ninguém deu um tiro nele, ninguém tentou sequestrar, envenenar, né? Já que está na onda aí, falar que tinha plano para sequestrar, envenenar. Ninguém fez nada com ele. Então foi uma farsa esse 8 de janeiro. Se eu tivesse, ouso dizer, o prezado Augusto Alexandre Moraes, se eu tivesse no Brasil de 8 de janeiro, com toda certeza estaria preso até hoje. Algo aconteceu e eu resolvi, dia 30 de dezembro, sair do Brasil. Presidente. Isso aí foi... Sim. Desculpa, deixa eu aproveitar aqui e interromper rapidamente, senhora, para registrar que mais de 140 mil telas estão acompanhando essa entrevista com o senhor aqui em Oeste Sem Filtro. Eu peço licença para fazer uma pausa rápida, aproveitando até o gancho na sua resposta anterior, o senhor comentou sobre a importância de uma mídia, de um veículo de comunicação independente como a Oeste. E aí aproveito para trazer uma novidade para quem está nos acompanhando neste programa nesta sexta-feira. A Oeste lança hoje uma nova campanha e você confere agora em primeira mão.
Quem mora no Brasil tem a sensação de que existem dois países distintos com o mesmo nome. Um é o dos discursos do governo e das reportagens divulgadas pela maior parte da imprensa. O outro é o Brasil real. Como as notícias chegariam até você se a Oeste não existisse? Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Para que a verdade chegue cada vez mais longe, assine a Revista Oeste e garanta acesso com até 20% de desconto e um parcelamento em até 8 vezes sem juros. Assine agora e fique sempre muito bem informado. Para assinar é bem simples, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code no canto da tela ou então acessar revistaoeste.com/assine ou ainda, se preferir, o canal pelo nosso WhatsApp é o 11 94239 9799. Aproveite essa campanha de desconto para assinatura da nossa revista digital. E nós retomamos aqui a entrevista com o presidente Jair Bolsonaro. Deixa eu passar aqui para uma pergunta do Carlo Cauti. Presidente, boa noite, obrigado pela entrevista. Presidente, se, como o senhor disse, a denúncia que foi apresentada é fantasiosa e falta de provas documentais, se o interrogatório contra o Mauro Cid é ilegal e é digno da Gestapo, se o tribunal que tomará a decisão, a primeira turma, vai tomar uma decisão política e não jurídica, e o desfecho provavelmente será a sua prisão, por que permanecer no Brasil? Por que continuar aqui, esperar aquilo que sabemos poderá acontecer em poucos meses? Por que não denunciar isso para o mundo, aquilo que está acontecendo no Brasil, e ir para outro país ou para outros países mostrar o que está havendo aqui? Olha, eu entendo que é melhor eu ficar aqui. O mês que vem faço 70 anos de idade, tenho mais tempo de retrovisor do que de para-brisa. Agora, será, no meu entender, uma medida que vai ser muito ruim para o próprio Supremo Tribunal Federal. Nós não queremos desgaste de instituições. Nós queremos a verdade. Porque não tem a mínima prova contra a minha pessoa. Eu não estava aqui de 8 de janeiro. Se bem que 8 de janeiro não houve tentativa de golpe. Repito, como disse o próprio atual ministro da Defesa, José Múcio, lá atrás, Michel Temer, entre tantos e tantos outros. Por que eu teria que sair? Eu já tenho falado de vez em quando por aí que o sistema, né, o Estado profundo, me quer morto, não quer eu preso. Eu acredito que se uma prisão para mim, lógico, ninguém quer ser preso. Ontem eu estava sofrendo aqui, até o Palmeiras empatar o jogo ontem aqui, né? Mas quem estava na cadeia nem estava vendo o time dele se quer perder. Ninguém quer perder a liberdade. Não quero dormir longe da minha filha, da minha esposa, de fazer um churrasquinho, de ver os amigos, de colaborar para te mudar esse Brasil. Agora, é um arbítrio sem tamanho que está sendo feito com os presos e que está sendo feito comigo. Eu sou a cereja do bolo. Eles podem até me prender um dia, mas por qual motivo? É comum falar, né? Bolsonaro na cadeia, de vez em quando tá todo manchado de jornal, tá aqui. Bolsonaro vai ser preso. Até ontem eu falei demais, né? Falei, lá sobre prisão, até falei um palavrão, que depois eu vi que não podia ter falado aquilo, mas falei, desabafei. Que é o tempo todo prisão. Qual é o crime que eu cometi? Eu tive proposta para ficar nos Estados Unidos quando estava lá. Sequer fala inglês, não podia. Um empresário lá me ofereceu para ser o garoto, né, o vovô, para vender imóveis no Rio de Janeiro, lá na Flórida. Que desde após o segundo turno das eleições de 22, muita gente foi para a Flórida. Uma casa lá, boa, né? Está na casa de $1 milhão. E o mercado sempre aquecido. Para você ver como era tratado lá. A maioria das vezes que eu almoçava ou comia uma pizza, que geralmente era no supermercado, na maioria das vezes que eu ia pagar, estava paga a despesa. Na maioria das vezes que eu fazia algumas compras no carrinho, dava lá $200, eu ia pagar, já pagou. E na maioria das vezes eu não sabia quem pagou.
O pessoal tinha um carinho enorme comigo. Quando eu conversava com brasileiros, claro, uma terra de brasileiro, você vê a tristeza dos caras. Eu estava me preparando para voltar para o Brasil, mas não vou voltar com esse cara que está aí, que sei o que vai acontecer. E você vê como se trabalhou no Brasil. Querer negar que o TSE não botou o dedo na balança é ser cego. Eu não podia falar durante a campanha que o Lula defendia o aborto. Eu não podia botar a imagem do Lula defendendo roubo de celular para tomar uma cervejinha. Tinha um ciclista agora que foi assassinado, ele nem sabe como, né? Nem ficou sabendo como. Assassinado em São Paulo, para pegar o celular dele. Eu não podia mostrar o Lula do lado de Ortega, lá atrás de Chaves, de Fidel Castro, de Maduro atualmente. Eu queria um espaço, falei com o encarregado da mídia, eu quero um espaço, uma entrada só. Eu quero botar o Lula em 2009 em Teherã, né? Defendendo que Ahmadinejad, na época, enriquecesse o urânio acima de 20%, porque era para fins pacíficos. Queria mostrar isso aí, queria mostrar a imagem do 7 de setembro, não pude mostrar a imagem do 7 de setembro. Aqui em Brasília aparecia uma plantação de girassóis. Não pude mostrar imagens do cortejo fúnebre da Rainha Elizabeth, de um dos discursos meu na ONU. E o outro lado me acusava fascista, racista, homofóbico, até de pedófilo fui acusado. E não tinha problema nenhum. Era uma mentira em cima da outra. Além daquelas 1,5 milhão de inserções de rádio, que ela não tiver uma reta final. Se fosse o contrário, ia ter um terremoto em Brasília. Mas fiquei 1,5 milhão de inserções de rádio e televisão, a maioria no Nordeste, outros caras massacraram. Ele quer acabar com o teu 13º, vai acabar com o teu fundo de garantia, acabar com a tua hora extra, com a sua licença gestante. Massacrado. E o TSE já fez uma campanha para que jovens de 16, 17 anos tirassem título. E nessa faixa etária, o nosso sentimento aqui era que 3/4 desses jovens votavam na esquerda com essa faixa etária. 4 milhões de jovens tiraram título. Ou seja, só aí mais 2 milhões de votos para o PT, para o Lula. E ele ganhou por aproximadamente isso, né? Segundo o TSE, por aproximadamente isso. Houve dedo no TSE? Não? Houve. Eles depois esperam mudar aqueles 2 que vêm de lista tríplice, né, para o governo, para o presidente da República, mudar para botar em pauta a minha inelegibilidade, ou seja, me torne inelegível por mais 8 anos, em 2 momentos. Reunião com embaixadores e estrutura de 7 de setembro, hoje eu não gastei um centavo, porque eu entreguei a faixa e fui para conversar com o povo, subi no carro de som do pastor Silas Malafaia e conversei com o povo. Abuso de poder econômico, meu Deus do céu. E depois o inferno. Vi a pesca probatória em cima do telefone do Cid, que eu tenho pena dele, o que ele está passando. Eu sempre falei que ele é um filho para mim, pô. O pai dele é da minha turma, tá? Com tudo que acontece. E a gente vê que há uma tortura em cima dele por ocasião da Lava Jato. Lá no Supremo, tem ministro que falou, né? Liberdade, né? E depois de um preso, tá? De um preso conseguir a liberdade via delação premiada não vale. Prender o cara para depois praticamente entregar algo pronto, assina aí. Assina e te bota para fora. O cara assina. A maioria das pessoas assinam. E quando falo com o Cid aqui, olha teu pai, olha tua esposa, pô, olha tua filha. O que o cara faz? Daí teve aquele desabafo dele com alguém que nem ele sabe quem foi. Não adianta eu falar a verdade que eles querem outra coisa. Por isso, meus advogados pediram hoje, não é esses recortes da delação, não. É cada momento da delação, o início, onde você qualifica lá o Cid, até quando ele fala encerrar, os advogados vão ter acesso para assinar. Eu quero isso tudo, para ver se teve corte no meio do caminho. Porque como esse que o Cid vazou, né? Que alguém grampeou ele, tá certo? Que ele não sabe para quem ligou. São desabafos, aconteceu ou não. E depois tivemos um episódio também conhecido como meia dúzia gigabytes, onde você vê claramente, né, um juiz lá do Supremo, do gabinete do ministro Alexandre, conversando com o Tagliaferro. Olha, acrescenta isso, acrescenta aquilo. Ah, mas tal órgão de imprensa não tem nada de errado. Use a sua criatividade.
E depois disso, também, outro momento, áudio, o ministro quer o Eduardo Bolsonaro, quer prender. É isso aí, a gente, livro de história, né? É lá atrás, é o nazismo, essas coisas que a gente não acredita até que aconteceu na história. Você não acha o cara, pega a mulher do cara, pega o filho do cara, é isso que foi implantado no Brasil, é isso. E nós queremos o quê? Já que estamos na terra mais maravilhosa do mundo, nós queremos mudar isso aí. Eu quero respirar a democracia de algumas décadas. E não essa agora, que está cada vez a tendência é a piorar. Se bem que já existe aí no horizonte, né? Talvez mudança. Inspirado lá nos Estados Unidos. Ok? Presidente, a pergunta agora é de Adalberto Piotto. Presidente, boa noite ao senhor. A pergunta é muito clara. O senhor tem recebido ou espera receber apoio de pessoas que sabem do que está acontecendo porque conhecem o direito brasileiro e a Constituição? Ou seja, desse estado de arbítrio pelo qual está passando o Brasil, pelos abusos do Supremo Tribunal Federal, pela incapacidade completa hoje, dado o entendimento do Supremo, em que se exerça o devido processo legal com direito à ampla defesa. Ou seja, tudo o que aconteceu, inclusive o senhor citou do Mauro Cid aí, a forma como foi conduzido aquela delação premiada. Eu estou falando de figuras como o ex-presidente Michel Temer, um constitucionalista que conhece o direito brasileiro e que seguramente discorda do que está acontecendo. Ou ex-ministros do Supremo Tribunal Federal de outras formações que também discordam, provavelmente, do que está acontecendo. Ou de políticos, independentemente do partido, mas que entendem a Constituição e sabem que o Brasil se desviou do rumo constitucional. O senhor já recebeu ou espera receber o apoio dessas pessoas? Eu não estou falando aqui de candidatura à presidência no ano que vem. Estou falando de defender o Estado Democrático de Direito, em que, nesse momento, o senhor é uma vítima desse abuso que está acontecendo. Eu tenho recebido apoio, sim. Alguns públicos, como você vê, do prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes. Tá? O próprio Michel Temer falou há algumas semanas sobre esse assunto também. Tem uma declaração do Kassab, tá? Falando que este episódio comigo e nada interfere a vontade dele junto ao seu partido pela anistia dos presos de 8 de janeiro, a própria mídia, né, tradicional, que sempre bateu muito em mim. A gente vê muita matéria mostrando os excessos, o abuso, porque depois que se porventura conseguir colocar um ponto final em mim, vai colocar em vocês também, vai colocar em todo mundo também. Então tá dando certo essa nossa estratégia. Tem pessoas que eu não vou falar o nome daqui para não expô-las, mas eu tenho muita aceitação. Isso é demonstrado quando eu viajo de avião. Raramente alguém fala alguma coisa errada comigo, né? Até no estádio de futebol. Estive em Brasília em 2 jogos, né? Muito bem recebido. Num dos momentos lá, fiquei lá num cantinho, uns 30 lá falaram palavrão, a imprensa deu espaço para aqueles 30 apenas, mas não tem importância aí. Eu tenho certeza que o nosso apelo para Copacabana fará muita gente ir para lá. Eu convidei as lideranças de São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, que são limites do Rio de Janeiro. Eles não vão fazer movimento nos seus respectivos estados, vão todos para lá, com uma pauta definida. Vão de verde e amarelo, sem cartazes, tá? Ouvir algumas pessoas, tá? Por no máximo 1h30, dar um recado, mostrar, vamos assim dizer, desabafar também, mostrar os problemas do Brasil. Não é apenas a anistia. Como é que está o preço do material em supermercado? Comigo foi guerra e pandemia, não chegou a esse nível. Eu lembro quando fui negociar com o Putin, início de janeiro, basicamente era fertilizante e diesel. Tá? Excelente a negociação. 3 horas com o Putin. E na hora que estava acabando a reunião, ele pediu para mim ovos. Pô, eu pedi para ele, me dá 6 meses, que eu tenho que conversar com a ministra Tereza Cristina, porque eu não posso assumir um compromisso e começar a exportar ovos para a Rússia, né? Eu acho que a população dele lá é um pouquinho menor do que a nossa, mas daria um baque aqui. Falta diminuir a oferta de ovos no Brasil, o preço ia lá para cima. No momento, o que está acontecendo? Por que os ovos aqui, em média, passou R$1 a unidade no Brasil todo? Já não pode comer carne, não tem café, não tem o açúcar subindo de preço bastante, tá? E agora a crise dos ovos também. Carne. Tá ok? Carne. Então foi um governo que não tem gestão. E você vê um governo federal que a questão do plano safra,
anuncia que não vai ter dinheiro no pessoal do agro, se bem que hoje arranjou uma medida meio paliativa aí para arranjar alguma coisa. Agora, cada vez mais se empurra o pessoal do agro para que eles sejam prejudicados no seu trabalho. E quem sofre com a menos oferta de produto do campo na mesa é o especial pobre, pô, que não tem muita mais opção de como se alimentar no Brasil. Agora, um grande problema, que me desculpa aqui, eu acho que, se me permitirem, vale a pena um programa, né? Porque vai chamar a atenção de todo mundo, eu chamo de invasão silenciosa. É a China tomando conta do Brasil. Minas de minerais raros entregue para a China, tá? A questão de portos, aeroportos, linha de transmissão, e o que é mais grave agora, o atual ministro Fávaro da Agricultura anunciou em janeiro, a título de recuperar terras degradadas, que chegaria em torno de 10% do total no Brasil, ele ia buscar recursos internacionais para poder recuperar essa terra. Quem vai investir aqui? A China. E diz ele, o nosso Fávaro, né, que o país que vier investir aqui para recuperar essas terras degradadas poderão praticar agricultura, obviamente, né? Ele não vai, um cara de fora, investir aqui para que não seja para algo que seja útil para ele também. Ou seja, o capital de fora vem, vão plantar aqui o que nós já plantamos, soja, milho, e as pessoas conseguem produzir mais barato do que nós, porque a gente sabe que se alguém de fora vier, tipo a China, né, trabalhar aqui, vem trabalhador de fora e a CLT é outra história. Não adianta você falar que vamos aplicar, a gente sabe que não é dessa forma. Poderemos aí forçar que caia o preço dos produtos brasileiros, mas não é porque está alto o produto brasileiro, é porque não vai ter competitividade. E quando você é obrigado, o homem do campo, né, hoje o agro é obrigado a diminuir o preço do seu produto, não paga o que ele está investindo. Vai sair desvantajoso ou ele vai ter prejuízo no que produzir. E daí acaba vendendo sua terra. Quando fala em vender a sua terra, tem um projeto de lei que passou no Senado, depois eu consegui, enquanto presidente, segurar na Câmara, graças à liberdade que eu tinha, em especial com o Arthur Lira, que foi um grande parceiro meu na Câmara. Esse projeto não prosperou na Câmara. Mas se passar esse projeto na Câmara de venda de terra para estrangeiros, pode ser vendido o equivalente a 20% do total de área de cada município para estrangeiros. Quem vai comprar? A China vai comprar. E vai ser horrível para nós, um outro país, né, deixar de comprar no Brasil para comprar o Brasil. Então esses problemas aparecem pela frente. E pouca gente tem noção disso e acha que está tudo muito bem. Não está tudo bem. A questão da soberania nossa praticamente não existiu mais. Estamos refém, cada vez mais, colonizados pela China aqui no Brasil. Presidente, eu queria voltar à pauta da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro que o senhor comentou. A pergunta bem direta, o senhor acha que essa denúncia apresentada, oferecida pela PGR, ajuda, atrapalha ou não interfere na discussão do projeto de lei sobre anistia? Ou o senhor acha que vai precisar terminar todo esse processo para que se volte à discussão desse assunto no Congresso Nacional? E já emendo com as manifestações de março, quais são aí as palavras de ordem para as pessoas que queiram se manifestar aí no mês que vem? Olha, eu vou na manchete que está em alguns jornais do Kassab, que é o secretário da Tarcísio de São Paulo. Ele falou que o fato da denúncia contra Bolsonaro não atrapalha o apoio do PSD, que é o partido dele, para a anistia. E eu todo dia converso com parlamentares, não influenciou em nada. Não tem lá escondido nesse processo da anistia o meu nome para nada. Vamos diminuir o tempo da inelegibilidade, da punição por inelegibilidade. Não está lá. Então não atrapalha em nada. E eu digo, né? Pelo amor de Deus, para essas pessoas que estão presas injustamente, cada segundo é uma eternidade. O nosso foco é isso. A nossa pauta para 16 de março é a questão da anistia e as questões nacionais que cada um pode falar ali, como vai falar o Malafaia, vai falar eu, o Flávio, a dona Michele, o Nicolas, tá? Gente de São Paulo também.
para falar nessa 1h30. Ia mostrar. Você quer tomar uma água? Fazer uma pausa rápida, tomar uma água e pegar o fôlego. Enquanto isso, deixa eu incluir o Augusto nessa conversa, já que estamos falando aí de projeto de lei, discussão sobre anistia. Augusto, vamos lá. Presidente, todas as possíveis alternativas aí da direita para a candidatura do senhor fazem questão de ressalvar que serão candidatos se o senhor não puder. Eu queria que o senhor falasse sobre a candidatura, que o senhor é o grande líder da direita, é evidente. Agora, o senhor é candidato. O Lula foi até preso. Como é que o senhor pretende agir diante disso? O Augusto, até a última pesquisa do Paraná Pesquisa, não era o único da direita que podia derrotar uma possível reeleição do Lula. Nessa última, botaram o nome da Michelle lá. Não estou fazendo algo voltado para a família. Não é isso. Até a Michelle fala abertamente para mim, olha, me esqueça para a possível candidatura do Executivo. Eu a consegui convencer para vir candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Com o Eduardo em São Paulo e o Flávio lá no Rio de Janeiro, que é a reeleição. Agora, que eu sempre digo, né? Eu aceitar a inelegibilidade passivamente, porque um burocrata resolveu me tirar fora. Não sei qual motivo, né? A princípio ele me detesta. Me tem como ditador. Ele me tem como ditador, quem diria, né? Ele me tem como ditador. Isso é negar a democracia, Augusto. Tá? Eu entendo dessa maneira. Eu, inclusive, converso com gente dos Estados Unidos. Tem gente lá do segundo escalão do Trump que conversa, meu filho Eduardo conversa também. Eu espero que, eu não vou sugerir nada pro governo Trump, né, mas eu espero que eleições, né, sejam reconhecidas pelas lideranças democráticas do mundo todo, aquela realizada por processo eleitoral confiável, transparente e auditável. E que também não tenha a oposição alijada por processos políticos de inelegibilidade. Tá? A outra, por questões criminais, por tribunais parciais. A gente espera que isso aconteça. Porque o que eu estou sofrendo no Brasil, o Trump sofreu lá. Vamos esquecer até a questão do tiro lá nele e a facada em mim aqui. Ele passou 4 anos sendo ameaçado de prisão. Até depois das eleições continuou com essa ameaça também. E o tribunal lá, apesar de ter a maioria de indicados de republicanos, né, a outra parte por democratas, é um tribunal mais pacificado no tocante à política. Lá, o que o Trump sofreu, eles costumam chamar de lawfare. É interferência política, né? O ativismo judicial na política. Aqui eu sofro a mesma coisa. Quem pega o inquérito da PF, depois pega lá a denúncia do PGR, entende que não tem nada contra mim, e ouso dizer, nem contra os demais. Se alguém teve lá agindo como maluco, escreveu lá uma besteira qualquer, isso não é crime. Golpe passaria por mim, ou então, não sei por quem. Pode ser alguém que tenha trabalhado na penumbra, até pode ser. Acho difícil. E golpe envolve movimentação das Forças Armadas, movimentação de empresários, até de gente de outros países, da imprensa, do parlamento, de setores do Poder Judiciário, da imprensa. Como nós vimos em 64, o que aconteceu? Tá lá a imprensa, apenas o jornal Última Hora não aceitava. Até o AB esteve do lado ali do que aconteceu. Tanto a história deturpada de 64 que, se perguntar para um jovem aí, quando é que trocou o governo do Brasil? No início de 64, ele não sabe, vai falar 31 de março. Não foi dia 2 de abril. Quando o primeiro presidente militar assumiu? Ele não sabe. Foi dia 15 de abril. Tá? Todo o parlamento, por unanimidade, quem não votou não conta, né? Declarou a vacância do João Goulart naquele momento. Teve a participação ativa de governadores, em especial de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Tá?
Então ali... E o presidente Castelo Branco foi eleito à luz da Constituição de 46. Fale a verdade. Chame de agora o que quiser, mas fale a verdade do que aconteceu. Pega alguns outros para aí, como José Jorge, o próprio, entre outros, né, que falaram que o que o outro lado queria. Acho que o Eduardo Jorge que fala, a gente era contra a ditadura militar, mas a nossa ditadura era mais violenta ainda, era a ditadura do proletariado. Você não quer saber de ditadura nenhuma. Aí, presidente, eu acho que o senhor tem uma linha de argumentação perfeita, que é assim, golpe é coisa séria, digamos assim. Houve articulação em 64, houve uma articulação que é necessária, né, para alguém tinha que organizar. Então havia o general Castelo Branco no Estado-Maior do Exército. E agora? Quem tem? Eles não conseguem dizer como é que seria organizado o golpe que eles inventaram. E essa pergunta que o senhor faz, quero ver quem responde. O que é que haveria no dia seguinte? Se não tivesse havido a prisão dos manifestantes, o que é que seria feito no dia seguinte? Olha, a gente não pode admitir que uma turma de mais de 1.500 pessoas Sim. vai num domingo na Praça dos Três Poderes para dar um golpe. O Augusto, o golpe se dá em cima de uma pessoa. Eu dou o golpe em cima do Augusto. Se eu chego aí na sede do jornal e não está aí, eu não posso fazer nada. Você não pode me chamar de golpe. Até costumo dizer, se alguém vai na tua casa, não tem ninguém lá, e o cara toca fogo na tua casa, você pode acusar do crime de incêndio, dilapidação de patrimônio, sabe o que for, mas tentativa de homicídio não. Eu não estava lá dentro. Golpe se dá em cima de pessoas. Quando me acusava o tempo todo, de 2019 até 2022, eu queria dar um golpe, eu falava, vou dar golpe em mim mesmo. Eu vou esperar acabar meu governo, trocar 2 comandantes de força, a pedido do José Múcio, que procurou, porque ele queria conversar com os comandantes de força, estava sem clima para aquilo, abri as portas, ele conversou, nomeamos em dezembro mesmo 2 comandantes de força, o do Exército e o da Aeronáutica, e seguiu o barco. Eu não vou dar um golpe pegando um avião e ir para os Estados Unidos, ao lado do Mickey, do Pateta, né? Ao lado do Pato Donald. Tá? Você não vê uma tuitada minha, você não acha nada meu, desde quando saí do Brasil. Eu, quando o TSE anunciou o resultado, até naquela famosa minha junta toda a imprensa, né? Foi logo no comecinho de, não sei se foi dia 1º ou 2 de novembro, né? Eu falei, olha, vão sentir saudade da gente. E falei ali. Faltou trazer o papel aqui para repetir, que é questão de 20 segundos você fala. Inclusive, falei ali, nós, né, vamos lutar para a nossa volta, não vamos invadir patrimônio, não vamos obstruir vias. É que eu falei ali. Está bem claro o que eu falei. E daí fala, o pessoal na frente do quartel. Qual o problema? É melhor na frente do quartel do que na praça pública. Lá está mais protegido, mais segurança. E houve entendimento entre todos nós ali. Não era para dar golpe. Se alguém estava falando alguma coisa lá que não era legal, ele não era ouvido, ponto final. Agora, eu não tenho dúvida de que o 8 de janeiro foi programado. Foi uma cópia do Capitólio, 6 de janeiro, lá de 2021, nos Estados Unidos. E aqui foi essa comoção. E o Lula acabou posando de grande democrata. Logo ele, que sempre foi apaixonado por ditaduras do mundo todo. Ele não reconhece o Hamas como uma organização terrorista, não reconhece. E ele é o salvador, é o grande democrata. Tanto é que eu vi há poucas semanas um editorial do Estado de São Paulo dizendo o seguinte, né? O PT, a esquerda, está no fundo do poço. Nada mais resta a eles a não ser a farsa da bandeira da democracia, que não são democratas de jeito nenhum. Não precisa ninguém gastar muita saliva para demonstrar isso daí. Basta ver que enquanto eu fui presidente, o Maduro não pisou aqui. Quando eu saí, o Maduro veio aqui e teve tapete vermelho para ele. E por ocasião da posse do Maduro, né,
o mundo civilizado, democrático, contra a posse do Maduro, o Lula manda um embaixador a representar lá. Faltou coragem moral para ele, não tem isso, né? Mas coragem moral para ele ir lá na posse do Maduro. Qual o recado que ele dá para o mundo todo? Democrata? Não tem cabimento. Faltavam 5 dias para as eleições dos Estados Unidos. Ele fala o seguinte: se o Trump voltar, será a volta do fascismo e do nazismo com outra cara. Pô, nem política externa esse cara faz. Faz nada. É igual, um dia estava aqui, um repórter me pegou pela rua aqui, né? E falou: o que você vai fazer contra a taxação do aço? Pergunta para o seu presidente. Lá atrás comigo, houve essa possibilidade, conversei com o Trump. Ele tinha um problema com o etanol de milho. Não houve uma troca, né? Na hora eu sei o meu tamanho. O PIB deles é 14 vezes maior do que o nosso. Eu não posso falar que eu sou igual ele. E alguns me criticam, né? O cara bate continência para bandeira americana. Em só de respeito, eu presto continência a países que porventura esteja visitando, sem problema nenhum. Mas estamos aí. Há a possibilidade de taxar o etanol também nosso aqui. E estamos aí ladeira abaixo. Tá certo? Essa alta do dólar de final de dezembro, começo de janeiro, já está repercutindo aqui em alta no preço dos produtos da prateleira, por isso esses valores que estão aí no mantimento, que não vai tratar, logicamente, com uma linguagem um pouco diferente, lá em Copacabana, dia 16 de março, e mostrar ao Brasil que tem alternativa. Tem alternativa. Voto é consequência, voto é um casamento. Quantas vezes a mãe fala para o filho, para a filha: larga essa pessoa, e o filho prossegue, né? E dá problema. Aqui é a mesma coisa. Eu sempre conto para muitos pais que encontro por aí, né? Quando eu pego também um colega do Nordeste que votou na esquerda, eu falo: por que você está aqui no Centro-Oeste ou no Sudeste? Por que você saiu de lá? O PT está 20 anos dominando a área. Tinha que ser a melhor região do mundo, o Nordeste. E não é. É igual lá nos Estados Unidos, quando eu estive lá, que eu não fiquei dentro de casa. Lá um fluxo também, havia um fluxo de estados democratas, que é quase o socialismo, né? Para estados republicanos, que são ali os capitalistas. Agora não pode, o cara vai do estado democrata para o republicano e vota na Kamala. Não tem cabimento. O cara sai do Nordeste, com dificuldade, vai para São Paulo e vai votar no Boulos. Por não. Presidente, nosso tempo está se esgotando, já fui informada que eu preciso liberar o senhor, mas dá tempo para uma última pergunta. Eu vou passar para o Alexandre Garcia para a gente fechar aqui essa entrevista. Então vou falar sobre o que não se falou até agora. Segurança pública. A gente fala em liberdade, mas o brasileiro não tem liberdade de sair para a rua, não tem liberdade de passear, de ir para o restaurante, de ir para a praia. E aí, presidente? O ano que vem é ano eleitoral, seja o senhor ou qualquer outro da mesma ideologia libertária pela segurança. Qual é a expectativa de resolver esse problema de segurança pública no Brasil, que está cada vez pior? Alexandre Garcia, tu acredita se quiser. Se o povo me der 50% da Câmara e 50% do Senado, eu mudo o Brasil. Nós acabaremos com a audiência de custódia. Essa DPF, que proíbe a Polícia Militar do Rio de Janeiro agir, ela tem que ser revogada. Quem traz segurança são os respectivos governadores. Eu tenho pena do Cláudio Castro, governador do Rio, que não pode agir de forma mais contundente, porque ele tem que respeitar uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu lembro daqueles filmes de antigamente, né, que a gente assistia no cinema. Tá lá, os bandidos assaltam um banco lá nos Estados Unidos, e daí eles fogem disparada, né, a cavalo para a fronteira do México. Chegou no México, tudo bem, não tem problema nenhum. Lá é a mesma coisa. Você faz uma besteira no Brasil ou no Rio de Janeiro e foge para dentro dessas comunidades, que você vai estar protegido por uma DPF de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então não tem como você combater a criminalidade dessa maneira. Eu acabo também, com a maioria da Câmara e do Senado, dentro das 4 linhas, eu acabo com a audiência de custódia. Agora, a violência você combate também, dando melhor condição de vida para a população. Caiu em quase 30% o número de mortes por arma de fogo durante o meu governo. Porque, entre outras coisas, até o PIX que nós criamos, você não viu mais violência em caixa eletrônico.
tá? E diminuiu o número de assalto em pequeno comércio, que o cara movimentava o Pix ali, muitas vezes o comércio dele funcionava como banco. O cara dava um Pix, dava nota de R$50 pro cara e estava tudo resolvido. Nós demos exemplo em muita coisa. A nossa política de armas, né, CAC, entre outros, a facilidade de armas, ajudou a diminuir a violência no Brasil. Que ninguém vai assaltar um cara no campo, sabendo que ele é CAC e tem um fuzil. Não vai assaltar. Não vai fazer besteira. O MSC não funcionou comigo. E daí caiu o número de mortes em quase 30%, mas morreu menos mulheres, menos negros, menos gays, menos criança. Foi por aí. E apesar de eu ter o meu governo com pelo menos uma ação do Supremo infernizando a minha vida, por questões que não tinham nada a ver com ação judicial, nada a ver com uma possível ação judicial. Eu, por exemplo, fui cobrado barbaramente sobre morte de Yanomamis, morre muito mais Yanomami agora do que no meu tempo, e está tudo bem. Também cobrado sobre focos de incêndio pelo Brasil, aumentou e muito, e não acontece nada com ele. Ninguém tem uma ação contra o governo. Agora, comigo, tudo é pancada o tempo todo. A questão da pandemia, sofri muito. Não errei nenhuma. Basta ver o relatório do Congresso americano, com 500 e poucas páginas, que nós traduzimos aqui, e eu li, e fiz um relatório de 3 páginas, mostrando o que foi a Covid e o que foi a vacina. E lá, você vê claramente, né? O Congresso falando, tivemos que satanizar tal e tal medicamento para poder vender a vacina. Que lá, o Alexandre, você sabe, quem vai depor lá não pode mentir. Nem advogado pode mentir para o seu cliente. Isso é crime. Basta lembrar o caso da Mônica Levinsky lá atrás. A dor de cabeça que o presidente da época teve por causa de 1 milhão de doses que queriam negociar ali, o silêncio de alguém lá, tá certo? Lá é diferente o negócio. O atual secretário de saúde da família Kennedy falou que vai botar a limpo esse negócio. Tanto é verdade que no apagar das luzes do governo Biden, ele deu uma anistia preventiva para o Fauci, que foi um dos grandes responsáveis por essa péssima política de combate ao Covid. Se tivesse me ouvido, com vitamina D, liberdade para o médico clinicar, quem vai dizer se pode tomar ou não tal remédio não é o Senado brasileiro e nem é o Judiciário brasileiro. É o respectivo médico. O dano para a educação, para o ensinamento das crianças, está bem claro nessas propostas, nesse compilado que teve lá no Congresso americano. É uma coisa realmente... Os efeitos colaterais, que eu não quero entrar em detalhe aqui porque ainda é proibido falar desse assunto. Os efeitos colaterais lá... Hoje o mundo já proíbe, lá o americano acabou de proibir a vacina de mRNA, que ainda é um teste, né, para todo mundo, e até dizer, né, que a Nízia não seguiu o plano de vacinação da Covid. Eu quero perguntar à senhora Nízia, a senhora é terraplanista, negacionista ou bolsonarista, para não tomar as doses de Covid que estava previsto ela tomar e não tomou? Tá bom? Ou querem mais? Presidente, quero agradecer muito mais uma vez a oportunidade de conversar com o senhor. Obrigada pela entrevista, desejar aí uma ótima noite, um bom final de semana e até uma próxima. Obrigado.